ordem do vereador Cláudio Melo. Senhor presidente, eu gostaria de indagar a Vossa Excelência se o vereador Carlos César Gomes foi notificado por escrito conforme determina o artigo 173, parágrafo único do regimento. Vereador, o vereador doutor Carlão, ele estava presente na última sessão. Ele não comunicou à mesa a sua ausência. Não há que se comunicar à mesa porque foi troca de mesa. Vossa Excelência entrou, se instalou como presidente, ele já estava fora do plenário. Eu quero dizer que nós estamos cerceando o direito de um vereador de participar do processo eleitoral das comissões. Eu quero que registre em ata, está ilegal se insistir na eleição sem a convocação, está infringindo o regimento da casa. Dr. Carlos César Gomes, conversei com ele por telefone, ele irá ao judiciário para anular essa sessão, caso se insiste em fazer a eleição nesse momento. Então eu quero que conste em ata essa observação. Eu na sessão solene fiz essa questão de ordem, pedi a Vossa Excelência que verificasse o quórum, não foi verificado, nós temos a filmagem da sessão solene, que eu fiz essa observação. E quando Vossa Excelência entrou em plenário, o Dr. Carlos César Gomes, ele já tinha, ele não deveria, ele não precisava anunciar a sua saída, uma vez que era a troca de mesa. Quando houve uma falha, quando a mesa assumiu, se fazer a chamada novamente. Mas isso o judiciário vai decidir. Eu entendo que está em conflito com o regimento interno e, portanto, entendo que esteja prejudicada essa sessão em virtude de não ter respeitado o artigo 173 do regimento. Vereador, será constado em ata, e para esclarecer que o artigo 124 diz que o requerimento é todo pedido verbal ou escrito feito ao presidente da Câmara ou por seu intermediário sobre qualquer assunto, por vereador ou comissão. Serão verbais e decididos pelo presidente da Câmara os requerimentos que solicitam a verificação do quórum. Então não foi feita a verificação do quórum por prerrogativa da presidência. Mas eu pedi que registrasse em ata, inclusive eu quero ver a ata da sessão de posse de Vossa Excelência, para ver se consta lá em observação, eu alertando que o vereador Carlos César Gomes, no momento da sua convocação, não se encontrava em plenário. Nós temos isso documentado. Vossa Excelência, a interpretação de Vossa Excelência, não tem problema nenhum, eu só estou registrando, porque essa sessão irá ao judiciário para decidir se está sendo respeitado ou não o regimento. Eu só quero que faça esse registro. Para mim está irregular. Questão de ordem do vereador Dr. Antônio Francisco. Senhor presidente, colega vereador, senhor presidente, eu queria esclarecer o seguinte, que o nobre vereador Carlão, ele foi comunicado comigo verbalmente através de telefone e também através de edital. Eu gostaria que constasse em ata que foi publicado o edital convocando todos os vereadores indistintamente. E eu pessoalmente falei com ele por telefone, no prazo legal. Eu solicitar ao vereador Antônio Francisco essa leitura do edital. Questão de ordem, senhor presidente. Precede. Doutor Antônio Francisco fazer a leitura do edital. Mas a questão de ordem precede. Questão de ordem, vereador Cláudio Melo. Senhor presidente, é só para ler com muita tranquilidade o artigo 173, que diz: as sessões extraordinárias serão convocadas na forma prevista na lei orgânica do município, mediante comunicação escrita e não por telefone aos vereadores sob protocolo, com antecedência mínima de 5 dias e a fixação do edital. Afixar o edital não exclui a necessidade de se notificar por escrito. Então, e diz aqui, sempre que possível a convocação far-se-á em sessão, caso em que será feita a comunicação escrita apenas aos ausentes da Câmara, que é o caso concreto do vereador Carlos César Gomes. Mas eu, com muita tranquilidade, se Vossas Excelências quiserem insistir, é um direito que Vossas Excelências têm. Eu estou fazendo o registro, acho que está conflitando com o regimento e não há legalidade para se eleger comissões nesse momento. Mas se Vossas Excelências, que são maioria, querem insistir, é um direito. A gente vai para o judiciário. Questão de ordem, vereador Antônio Francisco. Senhor presidente, eu gostaria que constasse em ata que o vereador Carlos César Gomes, estava na sessão, se ausentou e não pediu para constar a sua ausência ao presidente. Tá? E nós vamos para o judiciário para decidir realmente, quando ele tem dúvida, 2 ou mais pessoas, existe uma palavrinha mágica que se escreve por 7 letras, chama justiça. É para lá que nós vamos, se o vereador Cláudio Melo assim o desejar. Muito obrigado.
na verdade, a competência para anular não é nem minha, não, é do vereador. Se fosse qualquer outro ausente aqui, eu estaria na mesma posição. Como eu disse no meu discurso na sessão solene, a maioria pode, mas não pode tudo. Não pode respeitar o regimento nem a Constituição. Então, qualquer um aqui teria o seu direito cerceado de participar das eleições das comissões. E eu entendo que isso é uma violência contra o mandato do vereador Carlos César Ponte. Queria que constasse em ata, por gentileza. Será constado em ata. Algum vereador deseja fazer a inscrição das chapas para as comissões? Fábio Branco da Cruz. Em discussão. Para discutir, o vereador Cláudio Leão. Senhor presidente, eu inicialmente registro que não estarei apresentando nenhuma chapa por entender que está prejudicada a legalidade dessa sessão. Essa é a primeira questão. A segunda questão é lamentar profundamente que a nova mesa diretora insista nessa estrutura carcomida que eu relatei na sessão solene. E eu não entendo a pressa, ou talvez entenda, de se eleger nesse momento as comissões. Nós estamos em recesso. Dia 25 vai se pagar o primeiro salário dos assessores das comissões de R$ 6.500. E talvez não haja nenhuma reunião, porque até a chapa está sendo apresentada aqui já diz quem é o presidente. Na verdade, essa eleição elege uma comissão, a comissão tem que se reunir para dentro da comissão eleger o presidente, mas já vem tudo combinado, já vem tudo registrado, quem é o presidente, quem é o relator. Então isso demonstra claramente que a preocupação maior é que no dia 25 possa pagar o primeiro salário dos assessores das comissões permanentes, que lamentavelmente na última legislatura quase não trabalharam, é exceção. Então eu lamento que as comissões poderiam ser eleitas com muita tranquilidade se não tivesse assessor das comissões, se tivesse na estrutura antiga os assessores dentro do gabinete. Eu tenho certeza que haveria aqui gente que não ia nem querer participar de comissão, porque não tem assessor. A gente iria distensionar essa relação das comissões se a estrutura do gabinete fosse a responsável para acompanhar o vereador na presidência das comissões. Mas enquanto estiver esse modelo com assessor de 6.500 que pouco trabalha e muitas vezes não tem nem a formação adequada para fazer assessoria técnica, que a gente sabe na prática, quem faz assessoria técnica nas comissões é o Renê, só falta nomear agora o secretário das comissões, que é o salário de R$ 13.000, o CC7. Quer dizer, as comissões não trabalhavam e tinha um secretário para organizar as comissões que não trabalhavam. Então, eu gostaria de lamentar, respeito à democracia assim, mas registrar publicamente que a gente não está mudando nada, só está mudando os nomes e, lamentavelmente, a estrutura ineficiente continuará. E vamos ver se o prefeito, que na sessão solene, lamentavelmente, no final da fala dele, levianamente me acusou de legislar em causa própria, porque sabia que eu não poderia responder. Eu quero dizer para Vossa Excelência, senhor presidente, que eu lamento porque a marca do prefeito nessa casa é a galada. A marca dele como presidente dessa casa, e eu fiquei sabendo aí nas redes sociais que tem um rombo nessa casa de 600 mil, escutei dizer isso. Então nós temos que ver se o prefeito que geriu essa casa, qual é a culpabilidade dele, né? E na história dessa casa fica marcada a galada com o Jorge Mário aqui atrás, aqui embaixo, que foi a marca do prefeito Arley nessa casa. Então, eu lamento que o prefeito esteja interferindo na casa. Essa casa não pode permanecer de joelho, não pode permanecer em hipótese nenhuma sem estrutura técnica capaz de fiscalizar o governo dele. É óbvio que ele não quer que mude a estrutura dessa casa. Ele não quer que o gabinete tenha uma estrutura técnica capaz de fiscalizá-lo. Então, senhor presidente, eu concluo pedindo a Vossa Excelência que conste em ata o meu protesto e as minhas lamentações, porque a minha esperança que os novos vereadores pudessem, de uma forma inédita, somar num projeto que liberte o Poder Legislativo das garras do Executivo e torne essa casa aqui uma casa independente, que pode funcionar em harmonia, mas não pode ficar de joelho perante o Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Eu estou me baseando pelo Diário Oficial. Já houve nomeação aqui nessa casa na estrutura antiga. Então, eu estou me atento ao que eu vi publicado
publicado no Diário Oficial. Inclusive, o diretor-geral que foi nomeado num dia foi exonerado no outro. Eu não sei se ele chegou aqui e viu o tamanho do rombo e desistiu e foi exonerado. Se vocês verem a portaria 03, ela foi anulada. O primeiro diretor-geral foi nomeado e depois ele foi exonerado no dia seguinte. Então eu estou me baseando no Diário Oficial. A assessoria de imprensa, com uma pessoa que eu prezo, extremamente competente, que está aí, a Karina, eu acho que a mesa pode criar os novos cargos sem problema nenhum, precisa de uma assessoria de imprensa. Eu só lamento que tenha sido feito na estrutura antiga. Por isso que eu me adiantei e falei para Vossa Excelência que, embora nas comissões não tenha sido nomeado, uma vez que não tenha tido eleição, mas o Diário Oficial já trouxe 2 nomeações com a estrutura antiga com altos salários. Senhor presidente, mais uma vez pedi para aqui consteata que não apresentei chapa em virtude de entender que essa sessão está infringindo o regimento dessa casa e não poderia ser feito dessa forma. Muito obrigado. Será constado em ata. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Membros: José Carlos Pita, Fábio Branco da Cruz e vereador Luciano Ferreira. Em votação. Ângelo Francisco Galo. Sim. Antônio Francisco. Sim. Carlos César Gomes. Cláudio Souza Melo. Não. Gilberto José Reis. Sim. Fábio Branco da Cruz. Sim. Habib Tal. José Carlos Pita. Luciano da Cunha Ferreira. Sim. Maurício Lopes. Sim. Milton César Rodrigues. Sim. Sérgio Pimentel. Sim. Comissão aprovada com voto contrário. Comissão de Saúde e Assistência Social. Membros: Antônio Francisco, Edilberto José Reis e Sérgio Pimentel. Em votação. Ângelo Francisco Galo. Sim. Antônio Francisco. Sim. Carlos César Gomes. Cláudio Souza Melo. Não. Gilberto José Reis. Sim. Fábio Branco da Cruz. Habib Tal. José Carlos Pita. Luciano da Cunha Ferreira. Sim. Maurício Lopes. Sim. Milton César Rodrigues. Sim. Sérgio Pimentel. Sim. Comissão aprovada com voto contrário. Justificativa de voto. Vereador Cláudio Melo. Senhor presidente, só para registrar que esses cargos de assessoria de comissão são salários de R$ 6.500, superior ao subsídio do vereador, e os cargos que nós deixamos aqui de procurador-geral, secretário-geral e controlador, que nós tínhamos botado no redutor para R$ 9.000, continuam com R$ 13.000, podendo chegar a 100% de gratificação, caso a presidência assim entenda. Então, registrar que eu não concordo com essa remuneração excessiva que existe nessa estrutura, porque eu acho que o dinheiro público precisa ser gasto com mais responsabilidade. Não é culpa da atual mesa, eu sei disso, mas, lamentavelmente, as outras mesas não tiveram atenção para esse detalhe. Então, eu registro que a reforma que nós aprovamos por unanimidade na última sessão do ano passado, ela foi aprovada visando combater os altos salários desproporcionais à realidade do nosso município. Muito obrigado. Comissão aprovada com voto contrário. Comissão de Ecologia. Justificativa de voto do vereador Cláudio Melo. Senhor presidente, eu não posso deixar passar em branco a Secretaria de Educação e Cultura, que na minha avaliação é uma das mais importantes dessa casa. E, lamentavelmente, nos 2 primeiros anos, nos 3 primeiros anos, o presidente dessa comissão foi o prefeito, que não sequer fez uma reunião. Presidiu a Comissão de Educação e Cultura, nunca fez uma reunião nessa casa, nomeou uma assessora para receber salário. Se a gente for levantar, nunca produziu nada. Nem o debate com o funcionalismo da educação foi promovido nessa casa. Então, só para registrar que eu sei que as comissões são muito importantes, são imprescindíveis para essa casa. Não sou contra as comissões, sou contra a forma que ela está colocada. E na legislatura passada, eu participei no primeiro ano como minoria, porque me colocaram lá na Comissão de Constituição e Justiça. No segundo ano já me rifaram de todas as comissões por ordem do prefeito Kassab. Tinha que me tirar de todas as comissões permanentes. Então, só para registrar que o prefeito que presidiu essa comissão não produziu nada, só distribuiu o dinheiro público para a assessora que ele indicou. Comissão aprovada com voto contrário. Senhor presidente, é só para justificar o voto
e em virtude de entender que está ilegal essa votação, eu votei contrário. Mas dizer para o doutor Antônio Francisco que Vossa Excelência acabou de recordar o passado. Vossa Excelência só quer voltar ao passado quando há alguma coisa para lembrar contra o meu partido. Essa casa aqui não pode esquecer o passado. Todos nós que vamos passar por essa casa aqui, nós estamos deixando uma história. Estamos deixando uma história. Então, voltar ao passado no mundo político é natural e necessário, até para ver como cada um atuou, como foi o voto de cada um. Então, a política se faz sim com o passado. Isso não quer dizer que nós estamos querendo tumultuar, ao contrário, nós queremos registrar nos anais históricos dessa casa o que realmente aconteceu no município de Teresópolis. E não há nenhum desrespeito. Eu encarecidamente peço bem a Vossas Excelências que aqui não há nenhum tipo de questão pessoal contra ninguém, é um posicionamento político. Como o Serginho falou, eu tenho respeito por todos vocês, falei isso na imprensa, as informações que eu tenho dos novos vereadores são as melhores possíveis, e eu acho que a gente pode conviver tranquilamente, divergindo no campo político, e sendo cordial, sendo respeitoso, fora do plenário e aqui dentro do plenário da mesma forma. Então, só para registrar isso, que sempre irei recordar sim ao passado, porque eu acho fundamental que as pessoas assumam as suas posições e votem no passado. Muito obrigado, senhor.